Tudo bem? Estou aqui novamente no programa Vidas e Profissões para conversar com mais um profissional da nossa região. E hoje nossa convidada é a Kalita Mamed, que é psicóloga, e vamos conversar sobre o transtorno afetivo bipolar. Eu queria primeiramente agradecer todos vocês por estarem aqui acompanhando o nosso canal. E caso vocês tenham vontade de fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários ao longo da nossa entrevista. Oi, Ju. Oi, Mary. Oi, Ká, Oi, tudo bem? Bia. Tudo bem? E você? Tudo bem? Você tá me vendo bem, me escutando bem? Tô assim, tô te vendo, te ouvindo. E você, me escuta bem? Sim, também estou te escutando bem e Sim, te vendo bem. Perfeito. tá certo. Então, antes da gente começar, queria primeiro te agradecer por você aceitar novamente participar aqui do programa para falar sobre saúde mental, que é um assunto importantíssimo, principalmente tendo em vista o contexto que a gente está vivendo ainda aí no mundo, né? Sim. E queria pedir para quem está nos assistindo, caso vocês entendam que esse assunto também seja importante, compartilhem com as pessoas que você conheçam. Existe um recurso aqui dentro do Instagram que é um triângulo, como se fosse um aviãozinho inclinado. Se você clicar aqui dentro da live, você consegue encaminhar o link para as pessoas que você conhece e elas vão poder assistir junto com a gente esse conteúdo, ou posteriormente, porque ele vai ficar gravado aqui no nosso IGTV. E, cara, eu já te conheço um pouquinho, né? Mas eu queria que, antes da gente entrar nesse assunto, que é super importante, dentro aí da área da saúde mental, que é o transtorno afetivo bipolar, eu queria que você se apresentasse oficialmente, né, para o pessoal que está nos assistindo. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Kalita. Eu sou psicóloga há quase 10 anos. Sou especialista na área de psicologia jurídica. Sou psicóloga clínica também. As linhas de abordagem que eu sigo é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que é uma nova onda aí de terceira geração das terapias, também focada na parte comportamental das pessoas, e que tem grandes resultados também para quem tem transtorno afetivo bipolar. Perfeito, adorei. E a gente que não trabalha na área, né, da psicologia, não entende muito bem essas diferenças de abordagens, né? Então, até você explicar a questão do significado dessas siglas, acredito que seja essencial para as pessoas compreenderem, né, a respeito de como funciona o tratamento, que a gente também vai falar aqui ao longo da entrevista, né? Sim, alguns tipos de transtornos e distúrbios, a TCC, como ela é focada na parte cognitiva comportamental, ela é uma terapia de grandes resultados. Então, para pessoas com depressão, ansiedade, toque, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, fobias, e por aí vai, né? Transtorno de personalidade borderline, essa linha da DBT, que é a terapia comportamental dialética, ela é uma terapia focada com pacientes, ela foi desenvolvida inicialmente para pacientes com transtorno de personalidade borderline. E ao longo dos anos, aí ela foi desenvolvida nos anos 80, e aí passado esses tantos anos, né, a terapia ela foi mostrando que tinha uma eficácia para outros tipos de transtorno também. Inclusive para quem tem transtorno de transtorno afetivo bipolar, ela tem bons resultados, e a TCC é a linha de terapia mais indicada nesses casos. Entendi. E
o que foi que motivou você, no caso, né, a atuar nessa área de saúde mental? Então, Bia, eu não lembro se eu acho que eu comentei até uma vez aqui. Com 7 anos eu decidi que eu ia ser psicóloga e foi bem decidido mesmo, porque lá na frente, na hora de ir para a faculdade, a minha escolha foi essa. É lógico que na minha fase de adolescência eu quis ser várias outras coisas, né? Na adolescência eu queria ser artista, queria fazer artes cênicas, eu queria ser cantora, assim, todas aquelas coisas que passam, né, pela cabeça dos adolescentes, mas sempre com aquela ideia de que eu seria psicóloga. E as pessoas que me conheciam sempre falavam, olha, mas você parece mesmo, né? Então, meio que davam aquela reforçada nessa... Eu não sei assim, eu não sei se é um dom, o que que é, mas é uma área que eu sou muito apaixonada. A área da saúde mental, ela me encanta muito. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu sou super TDA. Então, a linha da TCC também é uma terapia que se trabalha com quem é TDA e tem grandes resultados. Então, não só o fato de ser algo que me ajudou muito nesse meu processo de conhecimento, também ajudar as outras pessoas. E é uma área muito ampla para isso, né? Hoje em dia, o foco é muito grande nessa questão de saúde mental. Então, cada dia que passa, eu estou mais realizada nessa minha profissão e mais apaixonada ainda pelo que eu faço, né? Eu acho que quando a gente consegue encontrar, consegue, na realidade, atuar na profissão que a gente ama, né? Que já é a realização de um sonho. E ao longo dessa profissão poder participar, né, de uma forma assim saudável, né, que é o seu caso, da evolução dos pacientes, das pessoas, né? Acho que deve ser uma sensação muito gratificante também, porque, querendo ou não, é um reconhecimento do seu trabalho, poder enxergar, né, o resultado, digamos assim, né, das pessoas que você trata e tudo mais. Então, deve ser muito gostoso isso, né? Sentir que você está fazendo diferença ali, sim, né? essa questão de fazer o bem ao próximo é sensacional, né? O retorno que você recebe dos seus pacientes, dos amigos, das pessoas que conversam com você, assim, sem interesse nenhum, né? E na conversa a pessoa fala, nossa, foi um atendimento que você me deu. E é muito gratificante. Agora, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, eu tenho feito trabalhos de plantão psicológico. Então, todos os dias das 8 da manhã às 10 da manhã eu atendo pessoas idosas e profissionais da área da saúde que estão trabalhando na linha de frente, né, do Covid-19. Então, eu faço esses plantões gratuitos. Quem quiser indicar, passar meu contato, pode passar, que a pessoa só manda uma mensagem para mim e a gente combina de se falar. Muitas vezes a pessoa precisa de uma escuta, né? Alguém que está ali para te ouvir e te entender, né? O trabalho do psicólogo, ele é muito focado numa escuta sem julgamentos, né? Então a gente não está ouvindo ninguém para julgar, para dizer se está certo ou se está errado. O nosso objetivo principal é aliviar aquela angústia, né, ajudar a pessoa a encontrar um bom caminho e também nessa descoberta, né, do que está te impedindo, né, de produzir, de tocar a sua vida, de se sentir inserido na sociedade. As pessoas, quando elas procuram um psicólogo, elas têm muito em mente essa questão que é preciso estar adoecido mentalmente, né? Mas a verdade não é essa, Bia. O psicólogo, ele é um profissional que ele vai te ajudar em vários momentos da sua vida. Então, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, de país, escolhas a serem feitas, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, né, ajudar a pessoa com o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, o papel do psicólogo, ele não é só um papel de ajuda no tratamento de transtornos mentais,
mas sim para ajudar a pessoa a ter uma vida mais equilibrada, né? A gente está falando em saúde mental, então só para falar para o pessoal que a saúde mental, ela é a ausência de um transtorno, e de um transtorno que está me impedindo de ter uma vida plena, né, e coerente com o mundo lá fora. Porque a saúde mental, ela está relacionada à minha qualidade cognitiva e o meu equilíbrio emocional, né? E como eu estou equilibrada comigo e com o mundo externo, né? E levando em consideração as questões legais e o outro. Então, como eu estou interagindo nesse meio? Qualquer problema de questões de transtornos mentais, Bia, ele afeta diretamente o comportamento das pessoas, né? Eu sou uma pessoa que tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se eu não estiver em constante disciplina, eu esqueço muito fácil as coisas, eu largo o telefone para trás, eu chego aqui no consultório e o telefone está lá em casa, eu tenho que correr para buscar, entendeu? Então, são diversas coisas que a gente precisa se adaptar na nossa vida para que a gente possa levar uma vida plena, né? Uma vida tranquila, uma vida estável. Se a gente for falar da questão do transtorno afetivo bipolar, ele é um dos transtornos mais complexos que a gente tem na psiquiatria, né? Ele é um transtorno, ele é uma doença que afeta diretamente o humor. Então, existe uma variação muito grande de humor. É uma doença crônica. Quem tem transtorno afetivo bipolar, essa pessoa vai fazer tratamento pelo resto da sua vida, entendeu? E fazer com que o paciente entenda isso e que ele faça adesão ao tratamento, muitas vezes é muito complicado. Porque não é um diagnóstico que quem escuta isso com facilidade. A pessoa prefere escutar que ela está com uma depressão maior, uma síndrome do pânico, do que ouvir que ela está com um transtorno afetivo bipolar, né? Então, existe um tabu muito grande em falar sobre a doença. É uma doença crônica, vai se levar pelo resto da vida, mas ela é uma doença tratável. Você consegue estabelecer uma vida equilibrada, você consegue ter de volta, porque é uma doença que traz muitas perdas para quem tem. Então, você consegue ter de volta o controle da sua vida, suas relações interpessoais, o seu trabalho, a família. Quando a gente fala que é uma doença de muitas perdas, porque a pessoa, ela perde alto índice de pessoas desempregadas com um transtorno, pessoas que acabam indo pelo caminho da delinquência, uma vida mais promíscua. Isso a gente está falando, né, dos casos de mania, que são casos graves, né, que muitos casos requisitam também internação do paciente, e até mesmo isso não é fácil de aceitar para a família. O psiquiatra, o médico que chega para um familiar e fala, olha, a gente precisa internar essa pessoa, existe um preconceito muito grande sobre esse assunto. E eu vejo que o preconceito, muitas vezes, é a falta da informação, é a falta do conhecimento. Quando você opta pela internação de um paciente, você não está internando essa pessoa simplesmente pelo fato de que vamos, né, ter o domínio sobre ela por um período. Não é isso. Nossa. Você está preservando essa pessoa de si mesma. O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença que tem um alto índice de suicídio. A gente fala que cerca de 50% das pessoas com transtorno afetivo bipolar, em algum momento da sua vida, elas vão tentar se matar ou pensar em se matar, né? A gente está falando de um número muito alto, 50%. E desse número, 20% efetivamente conseguem. 20% dessas pessoas acabam mesmo se matando, conseguem ter sucesso naquilo, né? Então, ela é uma doença que você precisa que o paciente, ele, ao aderir ao tratamento, que a família também faça isso. Né? Todos à sua volta precisam estar comprometidos, assim como eu digo, Bia, que as famílias elas precisam estar comprometidas com seus entes queridos, com quem a gente ama, principalmente quando a gente fala de doenças, de transtorno, de uma forma geral. Né? Se
eu falo assim para você, olha, Bia, você tá com um problema cardíaco, né? Você teve um infarto, você não morreu, mas eu vou dar aqui para você esse remedinho que você vai tomar o resto da sua vida e que provavelmente você não vai infartar novamente. Você vai aderir a isso. Você vai tomar. E você vai tomar diariamente, sem nenhum problema, né? Você não quer infartar novamente. Quem tem transtorno afetivo bipolar, quando tem a doença sob controle e volta a estabilizar o seu humor, ela acha que não precisa mais do tratamento, né? Então, é este tratamento que vai manter este paciente no nível adequado, né? No nível que é considerado normal. Então, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu tô bem, eu não preciso mais da medicação, pedem, tem famílias que pedem ao médico psiquiatra para que cortem os remédios, e isso não é o ideal, né? Isso não deve, na verdade, acontecer, entendeu? Porque é muito perigoso, porque quando você volta a ter uma crise, a probabilidade dela ser mais intensa é muito maior. Pois é. Não sei, eu vou falando, né, Bia? Não tem problema, porque você está até seguindo toda a sequência das perguntas, então tá perfeito. Olha, eu não lembro mais a sequência. Não tem problema nenhum. Eu queria só reforçar a informação que você passou mais cedo para quem está chegando agora, né? Que a terapia, no caso, né, o acompanhamento com um profissional da área da psicologia, ela não é apenas para tratar, mas, né, o acompanhamento, mas também para prevenção, né, que é o que você falou. Sim. E a questão Sim. mesmo de incentivo, né, não é bem uma motivação, mas é uma forma também da pessoa, ela se abrir, né? Quando a gente conta para alguém, é como se a pessoa estivesse se sentindo depois mais leve, né? Então, teoricamente, ajuda as pessoas a levarem aí a sua vida de uma forma mais leve. Então, realmente, para quem está assistindo, eu queria reforçar essa questão. Eu sei que a gente hoje se propôs a conversar especificamente sobre o transtorno afetivo bipolar, né? Mas, como você falou, eu também concordo, eu acho que é excelente, todo mundo merece fazer terapia e merece ter ali um... Nossa, super! Essa posição que eu acho maravilhoso. E eu queria também te parabenizar pela atitude que você teve agora ao longo da pandemia de disponibilizar na sua agenda um horário para atender gratuitamente profissionais aí da saúde e idosos, né? Eu acho isso admirável e acredito que se cada um fizesse um pouquinho, né, a sua parte, né, o mundo seria muito legal, muito melhor. E você é um exemplo dessa atitude, né? Fica aí como inspiração também para as pessoas que estejam nos assistindo, cada um na sua profissão. Se tiver também como convidos, né, a doar aí pelo menos uma hora da sua semana para ajudar alguém, acredito que o impacto que isso vai fazer de positivo, de maneira sistêmica, inclusive, seria maravilhoso, né? Eu costumo dizer, pegando aí uma linha disso que você está falando, Bia, até a sensação a questão de você se sentir útil, ela é muito importante para as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Você fazer o bem ao próximo, isso ajuda muito, né? Depois você acaba tendo retornos e feedbacks que você nem esperava ter. Quando você faz o bem a outras pessoas, mesmo que a outra pessoa não te dê nenhum retorno, você vai receber isso de volta, né? Aquela sensação de estar fazendo bem, de estar ajudando as pessoas que precisam. Eu falo para você, eu tenho divulgado bastante essa questão desses atendimentos, desse plantão psicológico gratuito. Eu vejo muitos idosos que estão sozinhos, muito sozinhos, e não tem nem com quem conversar, né? E você desprender um tempo seu para estar ali, eu falo, precisava ter um canal SOS Vovô, sei lá, alguma coisa assim, para as pessoas ligarem, né? Porque é uma solidão muito grande. E a gente não sabe quando que isso vai terminar. Eu fico muito honrada em poder ajudar as pessoas. Eu acho que esse é meu propósito.
Eu não entrei nessa profissão com o intuito de ser algo apenas de uma realização pessoal minha, mas sim uma realização para outras pessoas, poder fazer o bem a outras pessoas. Então, isso é muito importante. Muito bacana. E eu vou até estou dando uma olhadinha aqui nos comentários também, aproveitando que a gente está conversando sobre essa questão de ajuda e tudo mais. Tem uma pessoa que perguntou aqui, que é a Dolores Bio, como podemos identificar pessoas bipolares ao nosso redor e se nós mesmos não sofremos do transtorno, que é, na verdade, praticamente a próxima pergunta aí que eu ia fazer, né? Então, acho que casa certinho com o conteúdo, né? Bia, o transtorno afetivo bipolar, ele não é um transtorno simples de diagnosticar, né? Ele é um dos mais complexos dessa área, como eu falei. Um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ele demora em média de 13 a 17 anos para ser dado. Nossa. Isso é muito tempo, é muito tempo. Eu dizer que uma pessoa que está ao meu lado, ela é bipolar, eu posso estar cometendo um engano. Até mesmo profissionais capacitados têm essa dificuldade de identificar a doença. Porque o que acontece? Uma característica marcante do transtorno bipolar é a irritabilidade. A pessoa fica muito facilmente irritável. É aquela pessoa, quem convive com o bipolar vai dizer assim, às vezes eu tenho a sensação de estar o tempo inteiro pisando em ovos. Porque qualquer coisa que aconteça, é como se a pessoa com o transtorno estivesse pronta para uma briga, né? Tudo acaba virando uma discussão. Isso a gente está falando em casos onde a pessoa ela está ali vivenciando ou a fase do tipo 1 ou a fase do tipo 2. Falando em questão do diagnóstico, para quem é bipolar, a gente vai fazer uma avaliação do histórico familiar. O que se sabe hoje é que o transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença genética. Então, eu tenho isso predisposto no meu gene. O que vai fazer com que esse gene ele desperte, a gente vai determinar por fatores ambientais, fatores estressores ou então pela própria genética, né? No momento do nascimento, como foi a gestação. Mas, enfim, 80% é genético e as causas que podem despertar esse gene vai variar, né? Em questões ambientais, a gente fala de abuso de álcool, drogas ilícitas e as lícitas, né? Pessoas que fazem uso de antidepressivos também pode desencadear, fazer com que esse gene ele desperte. Então, a gente vai ter aí nesse diagnóstico uma avaliação desse histórico de vida familiar, né? Buscar na família incansavelmente, olha, mesmo que o paciente não saiba que tem alguém bipolar ali naquela família, a gente precisa buscar, mas tem alguém muito briguento, alguém muito depressivo, pessoas assim que estão oscilando de humor, para a gente poder saber. Eu falo, quem é bipolar e tem filhos, atenção, né? A bipolaridade, ela é genética e a probabilidade desse filho ter essa doença é muito grande. Então, esses fatores estressantes, eles precisam ser, assim, a saúde mental ela precisa ser preservada ao máximo nessas questões. Então, o que vai determinar essas fases, né, dessas oscilações desse transtorno de humor? A gente tem uma linha que ela é uma linha normal, né? Eu tenho momentos que eu posso estar irritada, eu tenho momentos que eu posso estar um pouco mais depressiva, mas geralmente eu estou mantendo ali uma linha estável. Quem é bipolar vai ter uma oscilação nisso. Então, essa linha de base, quando eu estou aqui embaixo, eu estou num processo depressivo, né? Então, eu tenho tristeza, eu tenho apatia.
todos os comportamentos, todas as questões da depressão, elas estão aqui em quem está vivenciando um episódio depressivo do transtorno bipolar. E depois, em determinada fase, se eu for o tipo 1, que é um tipo de mania, mais acelerada, mais agitado, mais briguento, irritável. Porque, assim, o que é mais comum em quem tem o transtorno bipolar tipo 1 é a irritabilidade, né? Essa pessoa, ela se irrita muito fácil com diversas coisas. Então, são muitas brigas, são pessoas difíceis de se conviver. Essas pessoas perdem o emprego, perdem as suas famílias, enfim. Elas acabam desenvolvendo, o tipo 1, acabam desenvolvendo muitas vezes uma vida mais promíscua, envolvimento com drogas, sexo compulsivo, sexo sem proteção, o que leva a sua própria vida em risco, a vida de outras pessoas. Então, é um comportamento muito exagerado em relação ao tipo 2, que é uma fase de hipomania, né? E algumas vezes você vai precisar de um tratamento inicial como uma hospitalização, né? Para que a medicação comece a fazer um efeito nesse paciente e aí ele consiga vir para o seu nível de base para ele estar apto a estar lá fora, porque o índice de suicídio é muito grande. Então é preciso preservar esse paciente dele mesmo. E é aquilo que eu falei, muitas vezes a família ela não entende que é isso, né? Ela não quer internar porque não tem o conhecimento da coisa. Já na fase de hipomania, né, que é uma fase que o paciente ele não procura o psicólogo, né? Porque é uma fase muito boa. A hipomania é uma fase de muita agitação. A pessoa fica muito produtiva. Ela dorme menos, mas ela se sente bem para continuar trabalhando. Então, são aquelas pessoas que trabalham muito. Pensamento também, assim como no tipo 1, extremamente acelerado. O tipo 1 também dorme muito pouco, mas se sentem descansados. Às vezes, 3, 4 horas de sono, a pessoa está ótima no dia seguinte. Nos episódios de hipomania, há aquela sensação de grandeza, autoestima elevada, a pessoa é muito feliz, é muito sorridente, muito confiante de si, né? Nos casos do tipo 1, essa pessoa ela chega a ser arrogante, né? De tão suprema. Então, assim, são coisas que vão aparecendo, né? Características que vão aparecer no tipo 1 e no tipo 2. E aí a gente tem uma terceira fase da doença, né, que é o tipo 1, eu vou mesclar um episódio de mania, depois depressão. No tipo 2, eu vou fazer essa mesclagem também de um episódio hipomaníaco e depois um episódio depressivo. E a gente tem os episódios mistos, que são os episódios mais perigosos para esse tipo de transtorno, que é onde o nível de suicídio ele acaba sendo maior. Ideação suicida, pensar constantemente em morte, porque eu vou ter os 2 estágios de mania ou hipomania junto com episódios depressivos, às vezes no mesmo dia. Então eu acordo bem, depois dali a pouquinho eu já estou muito mal, depois eu estou muito bem. E aí esse episódio misto, ele é o mais perigoso e geralmente é o mais comum quando chega o paciente para o médico psiquiatra, né, ou chega no consultório do psicólogo com essa fase do transtorno. O que dificulta esse diagnóstico que a gente estava falando? Muitas vezes, o primeiro evento que vai acontecer na vida dessa pessoa é um evento depressivo. E aí, eu vou te dar um exemplo. Você vai no seu cardiologista e fala para ele que está extremamente nervoso, extremamente ansioso e tudo mais, e você vai sair do seu cardiologista com uma receita de antidepressivo. Qualquer médico receita antidepressivos, né? E o antidepressivo, ele é uma medicação para quem tem depressão. Mas quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não pode tomar antidepressivo. Né? O antidepressivo sozinho, ele vai acarretar outros episódios na vida dessa pessoa e pode acarretar...
Quem tem o déficit de atenção ou quem tem o Não, transtorno? quem tem, eu falei déficit de atenção, é quem tem transtorno bipolar afetivo. Ah, tá, perfeito. Não, Quem só tem o transtorno bipolar afetivo não pode tomar antidepressivos isolado. Essa medicação ela não é apropriada. E hoje qualquer médico receita um antidepressivo. perfeito. Né? E aí o que acontece? É uma doença, o transtorno bipolar afetivo é uma doença de base que gera várias outras comorbidades. A gente chama de comorbidade quando outras doenças começam a aparecer por conta dessa doença inicial, dessa doença de base. Então, o paciente chega no consultório, tem um diagnóstico de depressão e sai de lá com uma receita de antidepressivo. Algumas vezes esse paciente ele vai se sentir muito bem tomando um antidepressivo. Nossa, eu tô ótimo, eu tô fazendo muitas coisas, eu tô realizando e não sei o que. Ele tem tipo meio que um episódio de hipomania, sabe? Ele fica muito bem com o antidepressivo. Mas depois ele tem uma caída muito rápida ou ele vai ter uma aceleração para efetivar a fase 2 ou a fase 1, ou tipo 1 ou tipo 2. Porque o antidepressivo, ele acaba desencadeando o transtorno. Então, você chega lá com um episódio depressivo, você tem um histórico para a doença do transtorno afetivo bipolar, e você vai tomar um antidepressivo, e isso vai ser extremamente prejudicial e favorável para que você efetive o transtorno, né? Para que esse gene ele desperte mesmo e você venha a ter sérios problemas com a sua saúde mental. Tá, A medicação para quem tem o transtorno, Bia, são os reguladores de humor. Então, quando o antidepressivo ele tem que ser passado, ele vai ser passado junto com o estabilizador, é estabilizador de humor, junto com o antidepressivo. perfeito. Eu queria só elucidar para quem está chegando agora, né, que a gente está aqui entrevistando a psicóloga Kalita Mamed e o tema de hoje da nossa entrevista é o transtorno afetivo bipolar. Ela já explicou para a gente o que são transtornos mentais de forma geral, explicou o que é o transtorno afetivo bipolar, explicou que existem aí teoricamente três fases, né, mais ou menos desse transtorno, e falou que é crônico, é genético, mas que pode também ser desencadeado teoricamente por fatores externos, né, e que exige acompanhamento vitalício, né? Ou seja, ao longo da vida toda, tanto de tratamento medicamentoso, pelo que eu entendi, quanto do acompanhamento de um terapeuta, né? De um profissional realmente de psicologia, né? E aí, Ká, tem uma pergunta aqui também que eu gostaria de fazer de uma pessoa que está aqui nos assistindo, que tem a ver com a questão da família, né? Que você já mencionou que o apoio da família é importantíssimo, o apoio, a compreensão e também a questão da informação, né? Se informar para conseguir lidar melhor com isso. E essa pergunta, acredito que tem um pouco a ver com essa questão da informação, que é a seguinte: o comprometimento e empatia com uma pessoa com transtorno afetivo bipolar pode nos ferir emocionalmente. Como lidar com esse sofrimento nas relações com a pessoa, no caso, né, que tem o transtorno afetivo bipolar? Você tem alguma dica? Olha, Bia, os bipolares casam mais. É mais difícil manter os relacionamentos estáveis quando a doença ela não está sob controle, né? Eu digo que a família, pais, irmãos, que está ali próxima, que conhece, né, o marido ou a esposa que conhece da doença, que ajuda esse paciente a manter esse tratamento, é uma família mais comprometida, né? E eu não digo só nessa questão de comprometimento, mas também na questão de informação. Quanto mais informação eu tenho, melhor eu consigo lidar com a outra pessoa. São pessoas que fora de uma estabilização, elas acabam tendo relações muito prejudiciais,
né? Elas acabam ferindo muitas outras pessoas que estão em volta. Então, quem tem o transtorno afetivo bipolar, ele vai causar mal emocional, afetivo a outras pessoas que estão em volta e outros prejuízos também, né? Porque quando essa pessoa ela vai para uma linha de delinquência, então é comum que se pratique roubos, atos em delinquentes. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que 30% dos presos eles têm transtorno afetivo bipolar, entendeu? Então é muito complicado quando você tem que lidar com uma pessoa que não tem a doença sob controle, né? Então eu acho que assim, quanto mais informação a família tiver, melhor é. É óbvio que assim, é difícil para um cônjuge lidar longos anos da vida com uma pessoa em constante desequilíbrio emocional, né? Então isso acaba prejudicando muito esse relacionamento. Por isso que tem pesquisa que diz que o bipolar ele casa até 3 vezes, né? Ao longo da vida dele. Mas a questão, Bia, que é muito importante, porque o transtorno afetivo bipolar ele é tratável, né? A linha de tratamento do transtorno, ele vai desde da parte clínica, física, a parte espiritual, a gente vai trabalhar na linha de psicoterapia com a TCC, com mindfulness, a gente vai estabelecer estratégias para esse paciente, identificar quando ele está entrando em algum episódio de mania, hipomania ou depressão, ele conseguir fazer essa identificação do seu comportamento, né? A gente traça, o psicólogo, ele traça junto com esse paciente os comportamentos adequados para que ele esteja num nível emocional, né, na sua normalidade. Então a gente vai traçar algumas estratégias e uma delas é trabalhar, eu trabalho com cartões vermelho, amarelo e verde. Verde são os comportamentos desse paciente que está dentro da sua normalidade, né? Então, o paciente, quando ele sente alguma coisa, ele vai ver se os comportamentos que ele está tendo, porque como a gente falou, qualquer tipo de transtorno mental, ele tem uma expressão comportamental muito grande. Então, a gente vai fazer essa avaliação. Está dentro do comportamento adequado, o cartão verde está lá todos os tipos de comportamento que está adequado para ele estar na linha de base. O cartão amarelo é um cartão já para ele ficar atento, né? Peraí, esse tipo de comportamento não está muito legal e tudo mais. E o vermelho é quando aqueles comportamentos eles estão completamente fora do que é considerado normal, ou seja, ele está tendo o episódio ou está para apresentar, né, uma crise de mania, hipomania ou depressão. Então, por exemplo, pessoas com tipo 1 da doença, eles se envolvem muito com jogos, eles se envolvem muito com relacionamentos perigosos, tem alto índice de suicídio também, e isso vai trazer prejuízos ao longo da vida inteira dessa pessoa se ela não fizer o tratamento. E o acompanhamento é muito importante. Terapia ocupacional é muito boa, realmente aprender a levar uma vida onde você se afete menos com o estresse externo. A gente vive num mundo muito estressante, né? Hoje em dia ainda as questões que a gente tem vivido, elas estão bem complicadas. Então, isso tudo, todo esse processo ajuda a pessoa a se manter e viver uma vida equilibrada. Tem muitos pacientes que vivem uma vida normal. Eu falo, né? Mel Gibson tem transtorno afetivo bipolar, a Demi Lovato, aquela atriz Catherine Zeta-Jones também, ela é bipolar. A gente tem também alguns famosos aqui no Brasil. E essas pessoas, quando elas divulgam os seus transtornos, elas acabam ajudando muito as outras, né, nesse reconhecimento, quebrar um pouco esse tabu, né, porque dos transtornos que a gente tem psiquiátricos, o bipolar, ele é um transtorno que gera muito impacto nas pessoas, né. Então, eu falo, a gente precisa manter a linha de tratamento. Aí tem o tratamento medicamentoso, que é também para a vida toda. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre o lítio. O lítio, ele é o padrão ouro do tratamento, né? Então, quem tem transtorno afetivo bipolar faz tratamento com lítio. Dependendo de como esse psiquiatra
vai pegar esse paciente, ele não vai entrar diretamente com o lítio, ele vai entrar com outras medicações. Porque, por exemplo, Bia, se eu vou tratar um paciente bipolar que está com problemas com álcool, dependência química, a gente tem que tratar primeiro essa dependência para conseguir tratar esse transtorno. Né? E muitas vezes tratando, depois que você trata o transtorno, a pessoa não volta a se envolver mais com álcool, com drogas. Então, tudo isso vai depender como o paciente chega. Quando eu disse que é difícil a gente identificar esse paciente, porque as comorbidades que ele desenvolve, os pacientes eles fazem abuso do uso de substâncias. 56% dos pacientes bipolares, eles acabam se envolvendo com abuso de algum uso de substância lícita ou ilícita. Então, às vezes, o médico ele vai tratar como uma dependência química. A gente tem um número de 39% dos pacientes que apresentam um transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu tenho a bipolaridade, mas quando eu chego no consultório, eu chego com queixas de transtorno de estresse pós-traumático. E o médico ele vai tratar isso, né? 11% para transtorno de pânico, fobias, toque 10%, então fobias também é uma comorbidade. Então, até que o médico, né, o profissional especialista, ele diga, é transtorno afetivo bipolar, esse paciente, Bia, ele já foi diagnosticado com tudo que você pensar. E ele já foi medicado. Algumas medicações, elas acabam dificultando o tratamento medicamentoso. Aí, por exemplo, chega lá que nenhuma droga mais, né, nenhum medicamento para o transtorno é efetiva, é preciso fazer ECT, que é eletroconvulsoterapia, né, que é uma medicação, que não é uma medicação, um processo que o paciente ele vai ser submetido a choques elétricos, né, para ativar o número de sinapses, aumentar a produção de neurotransmissores, porque a gente sabe que existe uma falha ali. Os neurônios, para que eles se comuniquem, eles precisam das sinapses, né, que é a que faz a comunicação de um neurônio para o outro. E a sinapse precisa de um neurotransmissor para poder ser efetiva, para fazer um bom trabalho. E a gente sabe que, né, o transtorno afetivo bipolar, ele tem essa deficiência. Então, há uma morte maior de neurônios em quem tem transtorno afetivo bipolar também. Né? Em testes cognitivos, as pessoas têm um menor índice, né, nos testes cognitivos do que quem não tem esse transtorno. Então, tudo isso acaba dificultando o diagnóstico. E deixa eu te perguntar, daqui a pouquinho eu vou pegar algumas perguntas que fizeram aqui também, talvez até ajude em uma dessas questões, né? Levando em consideração essa questão da família, de se sentir prejudicada com relação à qualidade de vida, seja como mãe, que eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, né, como mãe, ou como filho, ou como esposa, ou marido, enfim, de uma pessoa que foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, ou que desconfia que tem devido a esses sintomas ou essas queixas, enfim, uma desses comportamentos que poderiam ser indícios de que o que a pessoa tem seria a bipolaridade e não a depressão, tem a ver com... Deve ter uma palavra melhor para descrever, mas com a sensação da pessoa estar sendo perseguido, observado ou julgado com frequência, porque existe... Aí não vai entrar na questão depressiva, né? Quem tem o transtorno afetivo bipolar, ele pode ter sim algum quadro psicótico, alguma ideia de que estão me perseguindo, o mundo está contra mim. Sempre o eu é a peça central. Quando eu estou no episódio de mania, Bia, o eu é a peça central porque tem um ego muito inflado, né? Tudo ele é o máximo, tudo é grandioso, né? Como ele é incrível. Quando ele está no episódio de depressão, ele entra, né? Tudo é culpa minha, eu não faço nada certo,
né? Eu não gosto de mim, as pessoas não gostam de mim. Então, o eu vai ser sempre a questão central na vida de quem tem o transtorno afetivo bipolar. Na questão familiar, Bia, é o seguinte, a depressão em crianças e adolescentes, ela é um indício de transtorno afetivo bipolar. O pico da doença, ele é entre os 15 e os 30 anos, né? Como muitas vezes, na grande maioria das vezes, o primeiro episódio ele é depressivo, e veja, Bia, não é comum criança ter depressão. É preciso estar atento, né? Eu falo assim, olha, a peça principal na vida de uma pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, um adulto, é respeitar a sua biologia. E uma coisa que a gente sabe que é extremamente prejudicial e pode ser um fator desencadeante de transtornos psiquiátricos é a gente não respeitar o nosso sono. É muito importante dormir. A gente tem, para quem não sabe, o nosso sistema, nós, seres humanos, a gente funciona com uma coisa que chama ritmo circadiano. O ritmo circadiano é primitivo, é nosso. Eu sei que durante o dia eu tô mais ativa, eu tenho mais energia, eu trabalho, eu faço as coisas. E durante a noite, né, o meu organismo sabe que é hora de descansar. Eu vou fazer a minha regeneração celular, eu vou ter o meu descanso, eu vou preservar a minha mente, a minha memória, a minha atenção. Eu preciso dormir, Bia, e descansar. É muito importante. A insônia, ela é um problema muito sério para a população. Principalmente para a população adolescente. Não pode deixar o adolescente pendurado no telefone a madrugada inteira. Tem que dormir. As pessoas precisam respeitar isso. Entendeu? Eu falo, 2 horas antes de ir para a cama, não use telas, não use. O nosso cérebro entende a luz do celular como se ainda fosse dia. E eu não descanso. Entendeu? Aí a pessoa deita na cama, isso não é um fator de adolescente, tá? Isso é geral. Deita na cama com o celular e fica lá. E o cérebro está processando, o cérebro está trabalhando, ele está em atividade. Uma característica do transtorno afetivo bipolar é a aceleração do pensamento. Pensamento que não para. A diferença da depressão é o pensamento ruminante, o pensamento ruim. No tipo 1 e no tipo 2, mania e hipomania é um pensamento extremamente acelerado, muito acelerado, que não para. Você tem a sensação que o seu cérebro não para um só instante. E é quando a pessoa menos dorme. E por incrível que pareça, dormiu 3 horas, 4 horas, a pessoa acorda numa disposição. Episódios de hipomania, ninguém procura médico ou psicólogo, porque a pessoa está produzindo absurdamente. Está em nível de criatividade, assim, histórico, né? Então, não vou procurar. Estou dormindo pouco, mas tudo bem. É necessário. Ao longo dos anos, nós perdemos 2 horas de sono. Já perdemos. Eu falo, pelo amor de preservar 8 horas de sono na nossa vida. Pelo menos. Entendeu? A gente sabe que quando amanhece o dia, Bia, o meu corpo começa a produzir hormônios para o meu dia. Ele vai produzindo hormônios. Quando vai anoitecendo, ele vai produzindo outros hormônios, entendeu? E tudo isso é um processo químico mental. Se o meu processo químico mental ele não está funcionando, ele está todo atrapalhado, isso vai refletir no meu comportamento. Quem não dormiu bem tem mau humor. Quem não comeu bem tem mau humor, entendeu? Então tudo vai se refletir na forma como eu me comporto. E a gente está sempre se comportando com outras pessoas. E isso vai afetar as nossas relações. Seja dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos filhos, cônjuges, amigos, né? Então tudo isso vai afetar. Primeira coisa que eu digo, durma. Não deixe o seu filho madrugada acordado no celular. Isso vai fazer mal para ele. Sabe? É um conforto muito grande quando o filho não enche o saco e tá lá no telefone, né? O pai não sabe nem o que aquela criança está fazendo. E tá tudo bem, porque ele tá lá. Os pais não veem o índice de depressão. O suicídio é a segunda maior causa de morte na adolescência, só perde para trauma. Então,
Eu falo, gente, não é comum criança depressiva, adolescente depressivo. É preciso fazer um histórico familiar, é preciso, sabe, um profissional, você colocar, os pais precisam estar atentos. Criança que fica enfiado dentro do quarto o dia inteiro, mesmo em pandemia, a gente precisa estar vendo isso. É um perigo, sabe? Você escuta casos assim, fulano se matou, você fala, meu Deus, isso podia ter sido evitado, sabe? Mas a modernidade, eu escutei outro dia de uma pessoa que me falou assim, vou nem falar, uma pessoa muito próxima, tá? Ela me disse, meu médico disse que agora é normal a gente ter insônia, a gente pode estar com os horários meio bagunçados. Não, agora é a hora de a gente ter horário. A gente precisa, porque fugiu a regra, a gente começa. 1/3 da população que está desenvolvendo transtornos psicológicos nesta pandemia vão levar isso pós-pandemia. E 1/3 é um número muito grande, Bia. É muita gente, muita gente. Quer dizer, muitas pessoas estão falecendo e quem fica, 1/3 está ficando mais doente do que já estava, né? Teoricamente. Houve pesquisas, teve, não sei se eu comentei, teve uma pesquisa que foi feita pela UERJ, se não me engano, com algumas entidades, né, fora do país. E aí eles fizeram uma pesquisa com 1.000 pessoas e constataram que 4% dessas pessoas no início da pandemia, do isolamento, estavam com depressão. 45 dias depois esse número dobrou, 8% dessas mesmas pessoas que foram avaliadas novamente, 8% estavam com depressão. Quem já tinha, piora. Quem não tinha, acaba aparecendo alguma coisa que 1/3 disso vai levar para depois, né? Então, preciso ficar muito atento. Cara, estou muito feliz com o nosso bate-papo, né? Queria agradecer a todos também pela participação, pela interação aqui, né, com as perguntas e comentários. É muito importante, né, haver essa comunicação e o nosso intuito aqui é justamente esse, né? Compartilhar o conhecimento para que ele seja multiplicado. Nós estamos conversando já há 52 minutos e o Instagram encerra automaticamente as transmissões quando completa aí 59 minutos no caso, né? Aproximadamente uma hora. Então, eu queria já conduzir a gente aqui para as perguntas, teoricamente, de encerramento, né? As perguntas finais desse bate-papo sobre transtorno afetivo bipolar, sobre saúde mental e as preocupações com relação a esse assunto, né? E você mencionou que é comum as pessoas com esse transtorno consumirem, no caso, drogas lícitas ou ilícitas. Inclusive, foi até uma das perguntas aí que eu li de uma pessoa aí nos comentários, né? E eu queria fazer uma pergunta bem específica, que é a seguinte: a ingestão de bebida alcoólica pode agravar algum comportamento característico do paciente com transtorno afetivo bipolar? Sim. E aí a minha pergunta é a seguinte: como uma pessoa assim, quando é da nossa família, uma pessoa que a gente conhece, né, enfim, que a gente tem carinho, como que a gente faz para inibir essa pessoa a consumir bebidas alcoólicas? Porque assim, eu vejo que infelizmente, mesmo quem toma medicação acaba, não sei se por uma questão cultural no Brasil, achando que tudo bem de tomar cerveja nos fins de semana ou umas 3 vezes por semana à noite, enfim. E acho que isso atrapalha também nessa questão do cérebro, né, de produzir as substâncias mesmo tomando a medicação, né? Sim, a bebida alcoólica, Bia, ela é algo que interfere diretamente no nosso comportamento, né? Quando a pessoa bebe, ela bebe por uma questão de alívio, né? Eu vou beber para aliviar alguma coisa. A gente, quando excede, né? Tudo que a gente excede é muito ruim, né? Você beber socialmente, você beber um pouco é uma coisa, você beber em excesso é um indicativo de que alguma coisa ali não está bem. A família, ela precisa adotar uma dinâmica diferenciada, né? Uma família festeira que tem um alcoólatra,
Peraí, como é que essa pessoa vai viver vendo todo mundo fazendo festa e bebendo e ele não pode beber? Ele vai beber, né? Se é uma família que está sempre ali de festas, vinhos, ou você tem, ó, né, a bebida na geladeira, então tudo isso é preciso entender um exemplo básico. Se eu quero emagrecer, eu não posso ter um pudim na minha geladeira, né? Então, se eu tô com problemas com bebida, sempre, Bia, a gente tem que buscar tratamento. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que ir atrás de um profissional especializado, a gente precisa ouvir as pessoas. Parem de sair com receitas de antidepressivos sem saber exatamente o que se tem. Pega remédio de outra pessoa Indicativo, para tomar. e nem sempre, Bia, o indicativo de depressão é tristeza. Às vezes eu pego um paciente com depressão que ele tá apático, né? Que ele não tem energia. Tipo 1 e tipo 2, extremamente enérgico, pensamento acelerado, muita energia. Depressão, zero energia, zero vontade de viver, dias nublados, mesmo com o céu azul, entendeu? Então, nem sempre a tristeza é verbalizada. Eu não me sinto triste, só não tenho vontade. Às vezes você vê uma pessoa super bem, que conversa. A depressão, ela é a doença que mais afasta, ela é a doença que mais incapacita as pessoas. E aí você pega uma pessoa que vai ser diagnosticada daqui 10, 15 anos com transtorno afetivo bipolar, que passou a vida inteira achando que era depressiva. É a depressão. Aí os tratamentos, eles acabam sendo... É tratamento, tudo na nossa vida, do mesmo jeito que a diabetes a gente faz, né? Quem tem diabetes vai fazer o tratamento pro resto da vida. Quem tem transtorno afetivo bipolar vai fazer um tratamento pro resto da vida. É preciso se reorganizar. É preciso ter uma vida equilibrada, regrada, sabe? Às vezes eu falo pro paciente, tem que meditar. Tem que meditar, tem que aprender a meditação. Mindfulness é excelente. Ah, que é isso agora? Que não sei o que, sabe? Tem gente que é resistente, mas é preciso. O Mindfulness, ele ajuda a gente a tomadas de decisão mais coerentes, ele ajuda a gente a ser mais tolerante a fatores estressores, entendeu? Então a gente precisa, para a gente ter uma vida equilibrada, buscar esses meios, né? E respeitar a nossa biologia. Nós temos que nos alimentar. O nosso cérebro, para ser produtivo, a gente tem que comer, a gente não pode ficar longas horas de estômago vazio, a gente tem que comer, a gente precisa dormir. Atividade física, para quem é bipolar, yoga é maravilhoso, é excelente. A acupuntura é muito bom também. E aí você vai juntando essas coisas que vai ser extremamente efetiva na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ter uma vida extremamente equilibrada, entendeu? Mas é preciso conhecer. E a família precisa apoiar que esse paciente faça adesão, a família faça adesão junto com esse paciente ao tratamento, porque não é só remédio, né? É uma vida, assim, uma mudança multidisciplinar da sua vida inteira, né? Você vai contar com profissionais de diversas áreas para que você se mantenha em equilíbrio. Isso é muito importante. É muito difícil conviver com uma pessoa bipolar que está com a doença fora de controle. E a pessoa que tem a doença, no caso, precisa aceitar que tem, né? Enfim. Precisa. Quando eles estão bem com a medicação, eles vão até o médico pedir para parar de tomar. Eu tô ótimo, eu tô curado, não tem cura. Eles falam, eu estou curado. Não tem cura. Não tem. Tem tratamento. Não tem cura. Mas tem o tratamento que vai dar a essa pessoa a possibilidade de ter uma vida plena, uma vida equilibrada, né? Para que ela retome a sua saúde mental. Cá, a gente tem aí 1 minuto e 15 segundos para encerrar. Queria que você Vou falar tchau. Deixa aqui só o seu contato, o seu Instagram, para o pessoal poder te encontrar caso tenha mais dúvidas ou queira agendar um atendimento. Tá, o meu Instagram é o Kalita Mamed, o meu telefone é 13 99659 1630. Eu sou psicóloga clínica aqui em Santos, o meu consultório fica aqui perto do Canal 4. E quem quiser saber mais, pode me procurar para a gente bater um papo, para a gente conversar, que eu estou disponível, tá bom? Gratidão, muito obrigada, Cá, por participar. Obrigada a você pelo convite, Bia. E vamos conversar mais para a gente conseguir agendar mais lives sobre transtornos diferentes, que eu vi que o pessoal já pediu, então acredito que
Vai ser muito bacana. Muito Vamos obrigada. sim, pode contar. E é isso aí. Um Beijo para beijão. todo mundo. Isso a todos. Um excelente restinho aí de final de semana. E até a próxima live. Até, tchau, tchau. Tchau.